Olá! Olá, olá, olá! Seja bem-vinda a mais uma live aqui na Minona Oficial. Toda segunda-feira, às 12h12, nós temos o almoço das gostosas. Aquele momento que a gente pega na nossa semana, né, para refletir sobre o direcionamento do tarô, para refletir sobre a nossa semana, para que a gente tome melhores decisões sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então, toda segunda-feira a gente se encontra aqui, né? Espero que você tenha marcado na sua agenda, entendeu? O horário nobre, o horário das mais, pra gente poder mergulhar em questões que dificilmente você vai ver ao longo da sua semana, né? Questões importantes sobre a sua existência, sobre a sua caminhada, sobre uma vida próspera, abundante, fértil, conectada com a espiritualidade, conectada com a sua alma. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso porque, sim, né? Apareceu ele, o capiroto, no nosso direcionamento do tarô, que veio a carta do diabo. Veio a carta do diabo, mas a carta do diabo aqui tá um belo de um parceiro para nós. Belo de um parceiro, porque ele está alertando sobre coisas muito importantes para nossa vida. Então, quando aparece, na verdade, a carta do diabo, a gente agradece o tarô, né, por abrir os nossos olhos em si. E hoje, o nosso encontro aqui, a nossa live, a nossa troca, ela é uma troca especial. Por quê? 2 em 1. A gente vai juntar 2 em 1, bebê. Porque além de normalmente, né, o direcionamento do tarô, que eu já trago ali, então toda segunda-feira a gente se encontra para poder ter uma reflexão mais aprofundada sobre a carta da semana, né, que tem toda segunda-feira. Hoje também eu vou falar sobre um movimento astrológico do babado. Do babado. E aí como tudo se conecta, como tudo se junta, e é diabo, e é... Eu também vou compartilhar aqui nessa live um pouco sobre o Netuno retrógrado. Pois é, desde o dia 4 estamos em Netuno, com Netuno retrógrado em si, e vai até o final do ano, bebê, só lá em dezembro. Então, é algo que a gente não pode deixar passar despercebido. Arrisco-me a dizer polêmica. Arrisco-me a dizer que Netuno retrógrado é mais desafiante do que Mercúrio retrógrado, que é bem famoso aí, né? Então, a gente tem o Mercúrio retrógrado, que as pessoas, isso aqui tá Mercúrio retrógrado, socorro, meu Deus, né? Mas o Netuno retrógrado é do babado. É do babado. Só que como ele fica um tempo maior, né? Ele fica mais tempo retrógrado em si, né? É um planeta ali que tem um movimento dentro da astrologia mais lento, né? A gente tende a até esquecer, né? Então o Netuno tá retrógrado, até esqueci, né? Mas ele impacta diretamente em coisas muito importantes sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa identidade e principalmente no ano, já comecei, né? Eita, se a senhora tá moscando, já chega acordada aqui. Eu já comecei das informações. Mas principalmente em um ano onde a gente tem os eclipses em peixes, em virgem, né? Principalmente, os eclipses o grande ênfase nesse signo de peixes e no signo de virgem, o movimento de retrogradação de Netuno em Áries e em peixes diz coisas muito importantes. E aí, eu achei que tem tudo a ver com essa carta do diabo aí em si, para que a gente possa deixar de se iludir por aquilo que a nossa alma, o nosso espírito não almeja. Certo? Então, essa é uma live profunda, babadeira, mas assim, aquela live, aquela troca de ideia, que eu tenho certeza que você que tá aqui, depois, né, de você assistir tudo, depois de você se conectar com essa mensagem, você falar, mano, caramba, que foda. Muito obrigada, assim. E não é nem muito obrigado pra mim, assim, porque eu sou uma mera leitora de tudo que está acontecendo, não é uma mera intérprete, né? Mas dessa mensagem do céu e dessa mensagem que veio pra gente essa semana com o tarô. De fato, é algo que, nossa, caramba, potencializa e muito, não só a minha semana, mas a minha existência em si. Que delícia! Que delícia! Quero saber como estamos. Deixa eu colocar aqui para as gatas que estão chegando. Almoço
das gostosas. Quero saber como fomos de final de semana. Esse final de semana foi babadeiro, fiz uma festa julina, né? Com a família, foi maravilhoso, foi incrível, muito bom. Foi uma maneira de ritualizar também o aniversário da minha mãe, né? Hoje, inclusive, né? Dia 7/7, aniversário da minha mãe, né? Que se tornou ancestral no ano passado. Então, eu achei que seria muito importante fazer algo para celebrar. Minha mãe amava festa junina. Quem não ama, né? Ah, gente, festa junina é tudo! Comi muito, fiz muitas comidinhas gostosas. Espero que eu não tirei muitas fotos, né? Perdi. Eram fotos de Pinterest. Fotos de Pinterest, mas perdi, né? Estava ocupada, né? Sendo feliz demais, e aí nem lembrei de tirar as fotos em si. Isso normalmente acontece, né? Quando a nossa vida ela é melhor no offline do que no online, normalmente a gente esquece de, de registrar algumas vezes, né? Então, que bom que a minha vida acaba sendo mais bonita no offline. Apesar de no online também ser muito bonita, né? Você viu essa make aqui que eu fiz, linda, maravilhosa. Não gravei. Falei depois que a make tava pronta, eu falei, olha só, se eu tivesse gravado também, que eu já colocava no TikTok, já é o quê? Bombar. Mas final de semana foi muito bom por aqui. Me sinto muito feliz e equilibrada e energizada para que hoje eu também possa ritualizar o aniversário da minha mãe, né? De uma maneira mais poderosa, mais potente, mais alinhada comigo mesma, né? E eu achei muito interessante também sair a carta do diabo, né? Que é uma carta que fala sobre decisões muito corajosas. Decisões corajosas, principalmente sobre aquilo que diz respeito, né, ao poder. Certo? E a gente analisar esse lugar do poder para que essa busca pelo poder não acabe se tornando uma grande prisão em si. E aí, quando a gente pensa o Netuno retrógrado, a gente também percebe que o momento do Netuno retrógrado é quando os véus, as máscaras caem. E a gente vai entender quais são essas máscaras que vão cair em si, tá? Deixa eu só ver como é que vocês estão aqui. Boa tarde, rainha. Boa tarde, Gabi. Bom dia, Deus, amas. Boa tarde, bom dia. Eu gosto, entendeu? Dessa energia do meio-dia, que é isso. Aí tem boa tarde, bom dia. Eu ganho os dois. Eu amo. Sim, eu tô super sensível. Babado, né? Isso, eu sou ariana, eita. Babadíssimo, babadíssimo. Ui, cheguei, amo, que bom que você tá aqui. Tô toda para me lançar no mundão. Adoro! Aí sim, minha gostosa. Amo, minha chefona. Bom dia, tarde aí, viu? Tá belizada, né? Minha rainha gata, obrigada. Saudade de tu também, saudade de você, minha maravilhosa. Que bom que você está aqui. Fique na live, se você puder ficar até o final, você vai falar... Caramba, babado. Amei. Amo que a senhora dá a letra na mentoria e vai viver. Passei o final de semana nas reflexões e veio essa carta. É babadíssimo, né? Babadíssimo, babadíssimo. Nossa, gente, ontem, depois da mentoria, assim, olha... Eu falei, eu vou fazer o quê? Mimir. Mimir, linda e bela. Deitei na minha calminha, ando com mentozinho assim, nem tirei o pijaminha, gente, nem tirei o pijaminha. Amo, né? Que às vezes eu dou mentoria de pijama, né? As minhas chefonas sabem. É a versão mais íntima minha aqui, né? Mas vamos lá. Dentro dessa perspectiva, né? De sair a carta do diabo, e aqui no Femi Tarot, a gente tem essa imagem aqui babadíssima, né? Que é a representação aqui desse, né? Desse símbolo do diabo, tá? Então, tem algumas pessoas, mas imagino que talvez as minhas gostosas já estejam, né, mais calibradas nesse sentido, mas pode ser que tenham pessoas aqui que olham, nossa, mas a carta do diabo é uma coisa ruim, meu Deus, né? Mas na verdade é um símbolo, ok? É um símbolo, tá? E a gente tem essa simbologia da carta do diabo aqui. E aqui, nesse deck especificamente, a gente tem essas correntes, duas mulheres acorrentadas. E, né, elas aqui, ó, consumindo os seus drinks. Né? Eu não vou mostrar muito não, senão o Instagram vai achar que é nudez.
Você já vai me bloquear, né? Mas enfim. Mas elas estão aqui bebendo as suas bebidinhas, né? Meio que bêbadas. E tem umas notas de dinheiro aqui no chão também. Certo? E aí, esse lugar da embriaguez em si é como um símbolo também da fuga, da falta de noção sobre a realidade. O diabo fala muito sobre isso. A carta do diabo é: você está sendo levada por algo. Você está se deixando iludir por algo. E esse algo que você está se deixando iludir, né, é uma prisão. Por isso que a carta do diabo é uma carta positiva. Todas as cartas são positivas quando elas aparecem, porque elas são direcionamentos, porque elas são aconselhamentos. Elas não estão falando, a sua vida vai ser uma desgraça, já era, esqueça tudo, né? Muito pelo contrário, né? Ele vai falar, sua vida tá uma bosta, então faz alguma coisa pra ficar melhor. Isso que você tem que fazer, esse rolê, né? Então, eu lembro há muitos anos atrás, quando eu fiz um vídeo aqui no Insta, né? Que eu falei sobre a importância do tarô para as pessoas pretas. E onde eu falei isso, né? O tarô é uma ferramenta que quer ver você bem. É um oráculo que te direciona para uma vida grandiosa, para uma vida poderosa. Mesmo quando o tarô, e como qualquer oráculo, dá os tapas na sua cara, fala, para de ser trouxa, quero o seu melhor. Né? E o quanto que é importante para pessoas racializadas, né, que muitas vezes são diminuídas, são impossibilitadas de vivenciarem coisas grandiosas, são desacreditadas muitas vezes, ter uma ferramenta que, independente de qualquer coisa, vai te potencializar em si. E essa carta do diabo vem com um tapa na cara, mas um tapa na cara muito importante. Fiquei refletindo sobre essa imagem e tal, né? E é isso, né? A carta do diabo a gente poderia, né, mergulhar sobre várias questões, mas eu lembrei também desse Netuno retrógrado. Né? E aí, muitas reflexões pra gente juntar numa questão. Né? E foi a principal linha de raciocínio que eu trouxe no post hoje. Quem lucra quando você se afasta de si mesma? Eu tenho percebido, e aí é isso, olha, eu exponho muitas coisas, né? Porque eu sou uma sacerdotisa, né? A sacerdotisa precisa saber guardar segredos. Mas eu sei de muitas coisas, de muitas pessoas, né? Que são pessoas muito relevantes aí na internet, inclusive. Né? E é muito perceptível uma narrativa de algumas pessoas agora, né? Então, coisas que eu tô observando aqui, tá? Mas pra você entender a linha do raciocínio. De pessoas que, em muitos momentos, é isso, o dinheiro e tal, e eu tô faturando tanto, e olha o Pix que eu recebi, olha não sei onde, nananã. E agora umas pessoas, e essas mesmas pessoas, que em alguns momentos estavam fazendo esse movimento, agora no movimento de, sabe, eu estava perdida. Na real, eu entendo que é muito mais que isso. Nossa, quando eu estava ganhando mais dinheiro é quando eu estava me sentindo mais afastada de mim mesma. E eu lembro desse meu olhar de sacerdotisa, vendo essas pessoas terem uma relação com o seu negócio, com o dinheiro, com como elas comunicavam aquilo que era sucesso, e que sempre o sucesso era, olha a minha conta bancária. E quando eu vi aquilo, eu sabia que essas pessoas, né, não necessariamente estavam felizes. Era muito gritante isso pra mim. Era muito explícito isso pra mim. E eu sabia que em um momento elas iam ser puxadas, iam ser chamadas pra, tipo, mano, não é sobre isso. Tem algumas pessoas que eu vi essas pessoas fazerem o caminho certinho. De estarem alinhadas com o seu propósito, de estarem alinhadas com aquilo que elas amavam, mas se embriagaram, se distraíram completamente. E aí começaram a se conectar com algumas coisas que eu já até... E eu sabia onde que isso ia levar. Porque existe uma coisa que é mais forte que isso. Que é a alma, que é o espírito, que é o divino, que é o sagrado.
E aí essa oposição em relação ao diabo, essa figura ali. Então o diabo como uma representação da matéria e dessa matéria que torna a gente refém. Okay? Não da matéria que é uma consequência da sua expansão interior. Uma matéria que é trazida com leveza, com doçura. Não dessa matéria, mas da matéria que é uma prisão. E aí, quando a gente pensa sobre o Netuno retrógrado, né, Netuno é um planeta que fala sobre lugares relacionados aos sonhos. Lugares relacionados àquilo que não necessariamente é material. Sobre projeções, sobre uma espiritualidade, sobre uma grande brisa. Netuno é o planeta da brisa. Sabe a brisa? Netuno é isso. Só que quando Netuno fica retrógrado, o sonho, o grande sonho, se torna um pesadelo. Ok? Só que qual que é a grande questão? Qual que é o sonho aqui que a gente precisa tomar cuidado? O sonho americano, o sonho capitalista. The America's Ways Lives. O sonho desse capitalismo selvagem. Não o seu sonho de construir uma família, não o seu sonho de ter uma casa confortável, não o seu sonho de fazer uma viagem, não o seu sonho de ter uma liberdade em relação à sua profissão, em relação ao seu negócio. É o sonho de parecer algo. É o sonho de possuir algo para, enfim, né, impressionar não sei quem, é isso. O estilo de vida, né, americano de se viver. E aí é muito louco, né? Socialmente do nada, né? Abre parênteses aí para o momento de sociologia, reflexão de sociologia. Adoro sempre, né? Mas dos movimentos dentro do território dos Estados Unidos, né? E esses movimentos onde os imigrantes são expulsos desse território. Então essas pessoas que iam buscar um estilo de vida americano, óbvio, né? Não todas ali, não estou generalizando, mas no sentido simbólico de toda essa situação. Dessas pessoas que vão buscar o sonho americano. E aí esse sonho americano... Aí Netuno retrógrado. Aí veio o Trump muito doido. Aí, né, olha essa questão, né? Desse lugar, dessa riqueza, né? Desse falso ouro, né? Desse falso ouro, dessa falsa ilusão. Que te afasta dessa alma, que te afasta dessa consciência de prosperidade sobre si mesmo. E que é sempre uma prisão e sempre uma embriaguez. E aí qual que é a grande questão de Netuno retrógrado? Né? Começou dia 4 e vai até dia 10 de dezembro, se eu não me engano. Vai até dezembro. Eita, pois é. Qual que é a grande questão de Netuno retrógrado? Que esse sonho americano, esse sonho capitalista dessa posse é um sonho vazio. E ele vai te mostrar, né, o universo vai te mostrar que é um sonho vazio. Então, quando você está caminhando, né, para algo que não tem sentido, você vai tomar no cu. E aí, vamos entender. A gente começa esse Netuno retrógrado em Áries. Cadê as arianas aí, né? Netuno retrógrado em Áries é principalmente sobre de uma maneira geral, tá? Obviamente que quando você se debruça dentro do seu mapa ali, especificamente, a gente olha aspectos relacionados em Áries, a casa relacionada em Áries, se você tem planeta nesse sentido, né?
Inclusive, fica o convite linda e maravilhosa, né, para fazer uma leitura de mapa comigo. Me chama no direct pra gente conversar, pra gente negociar, né, pra entender esses trânsitos melhores na sua vida em si, porque a leitura de mapa é uma questão muito complexa, muito profunda, muito gostosa, muito prazerosa. Pra mim é um grande tesão poder ler o mapa das pessoas, né, porque você tem uma dimensão muito rica, né, de verdade, a riqueza das pessoas, né. No mapa a gente consegue entender a riqueza real, né, do nascimento, da importância dessa alma em si, né? Mas, quando a gente tem um Netuno retrógrado em Áries, e aí, minha parceira, quem de fato você é? Quem de fato você é? E aí eu trouxe uma provocação nas reflexões, né? Eu sempre trago umas reflexões ali no final do post, que óbvio que isso não é algo, né, irracional, mas é sobre a gente se questionar. Quem seria você? O que você estaria fazendo se o dinheiro não existisse mais? O que você estaria fazendo? E essa pergunta é uma pergunta importante para nós e pra gente olhar também sobre quem a gente consome. Presta muita atenção nisso, né? Porque eu falei das pessoas aí da internet, pá. Já ouvi de pessoas falando assim, olha, não sei o que eu faço é só pra ganhar o dinheiro. Entendeu? É só pra ganhar o dinheiro. E tá tudo bem essa escolha. Cada um escolhe o que quiser. Mas aí Netuno retrógrado pega. Não é à toa que essas pessoas, não sei o que, questionei, né, muitas coisas da minha vida, vi que em momentos que eu tava fazendo muito dinheiro, eu estava totalmente afastada de mim. Por quê? Porque não conciliou essas duas coisas. Elas não têm que estar separadas. Netuno e Áries fortemente vai trazer esse questionamento para nós. E pra gente observar isso nas pessoas também. Ou seja, de quem você consome? Você acredita que aquela pessoa faria aquilo que ela tá fazendo? Construiria aquilo que ela tá fazendo? Ofereceria aquilo para você se não existisse dinheiro? Será que existe algum prazer nisso que essa pessoa tá fazendo? O meu olhar de sacerdotisa consegue ver muito bem. Consegue separar muito bem. Uma profissional que está fazendo aquilo e que no mundo imaginário do dinheiro não existisse, ela continuaria fazendo aquilo porque ela partilharia isso. E a entrega dessa pessoa vai ser muito mais próspera. O prazer que eu tenho de dar o dinheiro assim pra essa pessoa, nossa, delicioso. Porque é nessa troca que há a prosperidade real. É nessa troca que há essa prosperidade real. Coloquei uma imagem Normalmente eu coloco uma imagem da carta do diabo, né? Tipo, das cartas do tarô, né? Então tem a primeira no post, né? E uma outra falando sobre a carta. Eu falei, pô, eu não tô achando uma carta do tarô, uma imagem de uma carta do diabo que representa o que eu tô sentindo. Então eu preciso colocar uma outra imagem. E eu coloquei lá a imagem clássica ali de um velho branco capitalista. E sobre esses contratos que a gente assina, sobre essa falsa relação de poder. Esse é o verdadeiro diabo. E aí você se questionar, tipo, o que eu estou fazendo hoje? Será que me potencializa enquanto sagrada, enquanto divina, enquanto alma, enquanto alguém muito mais grandiosa? Se você olha assim e fala, sim, a retrogradação de Netuno vai ser bem mais leve pra você. Se você fala não, e aí sabe por quê? Vai ser do babado. Sabe por que vai ser do babado? Porque depois, esse Netuno vai ficar em peixes. Eu não queria trazer muito sobre o Netuno em peixes, porque, né, é isso, calma, né, vamos com calma, né, tô falando dessa semana e tal, né, não quero também trazer muitas perspectivas, porque Netuno vai ficar uma cota aí retrógrado em si, né, mas pra você entender a lógica e pra onde que tá caminhando e que o céu sempre conta uma história. Você sabe só qual que é a sua história? No seu mapa tem a sua história. No seu mapa astral tem a sua história. Por isso que eu amo, porque é isso, eu vejo a história das pessoas. E que não é essa história capitalista, colonial, escravocrata que é contada sobre você. Que não é sobre as posses que você tem. Não é essa história. Essa história é uma ilusão, é uma prisão.
E aí, quando tem determinados movimentos no céu e no tarô também, é pra acorda, minha gata. Não é essa a sua história. Certo? E aí, Netuno, depois, né, como ele tá retrógrado, então, isso são termos dos estudos astrológicos em si, tá? Como ele tá retrógrado, é como se ele estivesse andando para trás. Então, ele está em Áries e aí depois ele vai em Peixes. Porque antes de Áries ali, né, vem Peixes dentro desse contexto da roda astrológica em si, né? Que é o primeiro e o último signo. Olha que babado. Enquanto Áries tá falando sobre a nossa identidade, sobre a nossa existência, Peixes está falando sobre o quê? Nossa alma. Nossos sonhos, os sonhos que tem a ver, né? Não esses sonhos da maneira americana de se viver. American Ways Life. Por isso que é isso, a gente tem que ter uma visão de gostosa, intelectual, que manja do que tá acontecendo politicamente e socialmente falando. Eu aqui sou uma antropóloga, uma socióloga também. Tá? A minha leitura de tarô, qualquer coisa que eu faça sobre autocuidado, sobre autoconhecimento, tá muito diferente de uma perspectiva de jovem místico alienado. Espero que você saiba disso. Porque pra mim, não existe cura a partir da alienação. Esse aqui já tá falando isso. Falou isso. É sobre um despertar. O movimento de conexão consigo mesmo é sobre um despertar. E aí você precisa entender que existe um movimento de alienação social e que a sociedade te impacta fortemente. Quantos traumas, feridas e bloqueios que você tem que são construções sociais. Não é mesmo? Então você precisa entender o que está acontecendo. Então, essa perspectiva desse modo de viver americano, né? O modo perfeito. Tem uma música do Rage Against the Machine, amo. Eu tô até uma tatuagem do Rage Against the Machine, hein? Minha banda. que é os hardcore ali, pá, né? E aí tem uma música deles que eles terminam falando isso, né? Que eles mandam se fuder várias coisas, assim, foca no sei o que, foca no sei o que lá, foca no sei o que lá. É minha música de revolts. Aí eles falam vários focos, e aí termina falando, né? Fuck all future American dreams, né? Tipo, foda-se todos os futuros sonhos americanos, né? Ou seja, essa crítica dentro desse lugar, desse modo de se viver em si, tá? Então, espero que você esteja entendendo. Se não, esse é um termo, inclusive, para se pesquisar socialmente, não um termo de estudo, né? Tipo, esse sonho de vida americano, né? E tal. É um termo sociológico para pensar algumas coisas que tem a ver com a Guerra Fria e tal, várias questões, ok? Mas corta aqui. Vamos voltar para Netuno e Peixes. Como isso tem a ver com as questões? Entre Netuno e Peixes, num ano de eclipse, né, no seu principal poder aí, né, na sua principal intensidade, nos signos de Peixe e Virgem, tá falando o quê? Já tem vídeo lá no canal do YouTube falando sobre os eclipses, tem muita coisa. Você aqui, gata linda, maravilhosa, assim, não sei o que tá acontecendo, eclipse, Peixe, Virgem, não sei o que é isso. Vai lá no canal que eu tenho muitas coisas falando sobre isso. Você gostosa, linda, maravilhosa, já sabe do que eu estou falando. Que são eclipses que são, resumidamente, não tem como fugir do sonho. Não tem como fugir do sonho desse chamado de alma. Eclipse nessa perspectiva de Peixes. Para que você não fuja do seu sonho, da sua alma, você precisa materializar o seu sonho. Virgem, que são signos opostos complementares. Resumo da ópera desse ano de 2025. Certo? Para que a gente se prepare para um próximo ciclo que está por vir, mas isso a gente deixa off, que daqui a pouco a gente fala sobre os próximos movimentos de eclipse em si, né? Mas a gente precisa aprender sobre esse agora. E aí a gente vai ter um Netuno, estamos no Netuno em Áries, e é esse questionamento. Quem é você? Né? Para além dessa narrativa
de poder capitalista em si. Quem são as pessoas que você acompanha, que você admira, que você consome para além desse modelo em si? Para depois, quando esse Netuno chegar em Peixes, aí é o fight, aí é o Street Fighter dos sonhos. Do sonho americano de se viver, do sonho capitalista de se viver e do seu sonho. Do sonho da sua alma, da sua essência, da sua identidade. Por isso que primeiro ele vai em Áries, pra você, afinal, né, quem sou eu? Afinal, quem sou eu? E aí você entende isso, e aí o fight acontece. Só que, qual que é a grande questão? De que o movimento é sobre se comprometer com esse sonho de alma. Assim como muitas vezes você se compromete com um sonho capitalista. Certo? É sobre você enxergar como poder esse sonho de alma. Assim como muitas vezes você enxerga esse sonho capitalista. Ai, mas isso é uma ilusão. Ai, mas isso é coisa de gente que tá moscando as ideias. Ah, isso é coisa de jovem místico. Novamente, a ilusão está aqui. A embriaguez, a falta de consciência está aqui. Como já diria o Tim Maia, o homem mais lúcido desse Brasil. O homem mais lúcido que esse Brasil já teve. Quem aprendeu não sabe nada. Tudo é tudo e nada é nada. Quem aprendeu não sabe nada. Certo? E isso é exatamente o que é o Netuno retrógrado. Essa loucura toda. Porque o Netuno já é a grande brisa. Aí Netuno retrógrado é a brisa torta. Só que esse movimento do céu, dessa ancestralidade que está no céu, Benai, você tá falando sobre o planeta tá lá não sei da onde, quanto que ele impacta, não sei o quê. Pois é, né? Essa observação do céu é sobre um conhecimento e uma cosmovisão ancestral, né, de busca pela ancestralidade. Então, a partir de um conhecimento de diferentes culturas, que não partem só de uma cultura de consumismo capitalista, né, pós-colonial, o saber está em você buscar pelo passado. A construção de um futuro melhor está em você reverenciar e consultar o passado. E a gente potencializa muito, né? Isso, então é isso, vou buscar os meus ancestrais. Quem eram os ancestrais dos seus ancestrais? Quem que os seus ancestrais consultavam? O que existe de mais antigo em si? Eu amei, tem uma rapper linda, maravilhosa, inclusive eu super recomendo, que é a Nanda Tsunami. Minona, poderosa. E ela fez uns stories uns dias, assim, falando sobre ela cortar o cabelo, né? O dia que ela ia cortar o cabelo e tal. E ela, eu fui cortar o cabelo, e ela, em vez de eu procurar, né, o salão de beleza, o que eu devia fazer e tal, não, o preço, eu fui procurar qual movimento lunar a gente estava. Se a gente estava na lua cheia, na lua nova e tal, né? Ela falou, por que eu fui fazer isso? Porque a lua, né, já estava aí antes de eu nascer. Vai continuar aí depois que eu morrer. Então a lua sabe mais que eu. Então eu vou sim consultar a lua, né, pra eu cortar meu cabelo em si, né? E aí eu amei esses stories dela, que eu falei, é sobre isso, né? É sobre essa consciência em si, aquilo que tem de mais antigo e justamente, né, aquilo que tem de grandioso. A gente fala tanto sobre a matéria, a matéria. O que a gente conhece, né, sobre as maiores matérias em si estão no cosmos, estão no céu, estão acima de nós, né? E impactam simbolicamente, né, a nossa vida, assim. Ok? E esse Netuno retrógrado, Mercúrio retrógrado, eu não vou nem falar, né? Mas assim, esse mês de julho,
Daqui a pouco a gente tem um Saturno retrógrado e a gente tem Mercúrio retrógrado também. Pois é, né? Mas, né? Por que isso acontece? Porque eles querem ver a gente se fuder, a gente ficar confusa, falar, meu Deus, e tal, loucura. O que eu comecei falando sobre o oráculo e a importância dos oráculos para as pessoas pretas? Porque eles querem ver o nosso melhor. Existe uma sabedoria aí. E uma sabedoria relacionada ao destino, ao caminho, a movimentações, a uma perspectiva de alma. Se nada disso faz sentido pra você, pega o beco. Tudo bem, não precisa estar aqui. Não estou te obrigando, não estou te evangelizando. Não tenho pretensão de evangelizar ninguém. Não mesmo. Até porque isso aqui é muito, né? É muito avançado pra algumas pessoas. É muito desgostosa pra algumas pessoas. Mas, se você se identifica, se você, né, bota fé, se você reconhece a inteligência desse conhecimento, não é necessariamente sobre acreditar. Acreditar, eu acredito. É sobre reconhecer que existe conhecimento de outras maneiras, não só a partir de uma perspectiva de um conhecimento científico, que é válido, mas que é produto também da sua sociedade, e historicamente, de um povo. E de que esse povo não é imparcial. A ciência não é imparcial. A ciência tem muito conhecimento, mas não é a única detentora de conhecimento. Quando a gente coloca como uma linguagem como única detentora de conhecimento, essa é uma raiz escravocrata. Essa é uma raiz colonial. Certo? Se você é inteligente o suficiente, amo, pra se abrir para novas formas de conhecimento. E que essa eu tô falando que é só umas. Olha o tamanho das culturas que a gente tem. Das visões de mundo que a gente tem. E nem todas é sobre o modelo de vida, né, americano de se viver. Nem é só sobre essa resposta. Se você olha para isso e não, né, não se identifica apenas, né, com essa maneira de se viver, reflita essa semana. Pega as reflexões lá que tá no post, curte o post, não compartilha com as parças todas e olha aquelas reflexões. E realmente se pergunta e responda. Porque precisa-se de compromisso. O oposto complementar de peixes é virgem. Não tem sonho de alma que se realize sem compromisso. Finish? Estamos bem? Essa semana temos lua nova. Não, lua cheia. Isso. Essa semana temos lua cheia. Ok? E aí, provavelmente vou fazer uma live no dia da lua cheia. Dia 10, quinta-feira, lua cheia. Provavelmente vai ter uma live lá no YouTube. Pra gente trocar uma ideia. E lua cheia em Capricórnio. Em Capricórnio, bebê. Então, é isso. A energia da Terra aí. Enquanto você tá... então, vem pra Terra. Materializa. Já que você é a boss gostosa chefona. Porque é um outro sabor. É um outro sabor. Quando você tem o resultado material alinhada, né, com a vontade do seu espírito. Aí depois você não precisa, ai meu Deus, que eu tô repensando muitas coisas da minha vida, como eu tô vendo muitas pessoas aqui nessa rede social fazendo. Como eu já sabia, ó, de tempos que elas iam cair nesse lugar, porque não tem como fugir disso. Ok? Deixa eu ver aqui nos comentários como vocês estão. Um beijo maravilhosa, que bom poder parar aqui pra te ouvir. Ai, Danusa, linda! Linda, 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 linda! A falsa ideia de estar no emprego CLT que consome sua alma é segurança. Enfim. A gente nem entra nas questões aí, né, do CLT. O problema não é o CLT, né? Você tem uma carteira assinada, que é ótimo, lindo, maravilhoso, né? Direitos trabalhistas em si, mas é sobre o que você está fazendo lá. Quanto aquilo de fato faz sentido pra você.
Isso, inclusive, se você tem um negócio. Essas pessoas que eu tô falando aí da rede social, são pessoas que têm negócio. São pessoas que não estão na prisão da CLT, mas estão na prisão do... Olha aqui, olha o Pix que eu recebi. Olha aqui esse valor, olha o tanto que eu faço de dinheiro aqui no meu negócio, se você também quer fazer isso. Mas elas nos dizem quem você tem que se tornar, né? Pra ter aquele resultado. E aí não cola. Eu, terceiro decanato de Ares. Ah, meu Deus, as Ariana aí. As Ariana, as Pisciana, né? As Vejuliana, as Libriana. Fica como? Fica daquele jeitão. Né? É isso. Se deixar, eu fico aqui, ó, hablando. Eu tenho tantas fofocas do Cosmo pra falar pra vocês. Essas eu adoro falar, né? A fofoca das pessoas não. Mas a fofoca dos Cosmos, assim, ó, eu hablaria lindamente, lindamente. Mas preciso almoçar, porque eu não almocei. Então, né, por favor, né? Mas hablaria lindamente, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Brisa torta, kkk, tô nessa hoje, socorro, sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, brisa torta, sai pra lá, brisa torta. É isso, mas a brisa torta de Netuno pra nós agora é pra dar aquele chacoalhão, pra acorda. Pra, na verdade, sair da brisa, né, que é torta. Né? Pra gente ter consciência que, na real, a gente tá numa brisa torta. Importante saber escolher e isso ser verdadeiro do fundo da sua alma. A riqueza é algo muito maior. E aí, a partir disso, né, novamente, essa consciência desse movimento de alma, desse movimento espiritual, dessa consciência de que você é espírito, de que você é divina, de que você é sagrada, de que há parte do divino em você. Se há parte do divino em você, você é muito mais importante do que um mero número para uma empresa, do que um mero número para um banco, um mero número para qualquer coisa. Você é muito mais importante que isso. E aí que tá a responsa. Às vezes as pessoas falam, eu quero seguir o meu propósito. Eu quero seguir o meu chamado de alma. Eu quero fazer aquilo que eu realizar os meus sonhos. Pois é. E aí é que o bagulho fica sério. Por isso que aí você tem que acordar. Aí é que o bagulho fica sério. E por isso que muitas pessoas se acovardam. Porque aí que o babado fica sério. Como a energia de virgem traz lindamente pra nós. Espere a temporada virginiana, viu? Espere quando o sol entrar em virgem, bebê. E aí o Netuno, o retrógrado ali, olha, mas aí, né? Vamos com calma. Estamos nessa semana linda, maravilhosa, da carta do diabo, pra gente já fazer aí o dever de casa em si. Ok, minha linda, maravilhosa? Espero você essa semana lá pra live da lua cheia também, certo? Então já fica preparadinha aí. Segue lá no YouTube também, os vídeos, acompanha os vídeos, as coisas todas, se inscreva lá pra você também receber. A live de lua nova vai ser lá no canal, beleza? E fica atenta aqui na Minona também, linda, compartilha as coisas lindas, poderosas, que seja um movimento de inspiração pra você seguir os seus movimentos de alma. Sem sombra de dúvidas, a Minona pra mim é um movimento, um caminho de prosperidade gigante. E pode ter certeza que se não existisse mais dinheiro, eu ainda estaria aqui. Sem sombra de dúvidas. Porque eu já estive aqui quando isso aqui não me gerava dinheiro. Certo? Não é só sobre isso. Mas dinheiro, adoro. Porque ele vem nesse lugar. Porque ele vem nesse lugar. Amo, adoro. Não tenho receio, não tenho medo. Adoro. Certo? Beijo, umas gatas lindas. Uma semana linda e próspera pra nós. Até mais.